Olá, muito boa tarde. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre está a assinalar 25 anos de presença em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa associou-se a esta comemoração, valorizando o trabalho da organização na defesa da liberdade religiosa. Um depoimento que começamos desde já por recordar. Uma palavra muito breve, mas muito amiga e muito justa à Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. É uma fundação de criação pontifícia, é uma fundação que trabalha em todo o mundo, mas também está presente em Portugal e por isso é que o Presidente da República Portuguesa tem uma palavra a dizer sobre esta fundação. Em todo o mundo defende, como em Portugal, a liberdade religiosa. Em Portugal isso é bem-vindo, porque a Constituição não prevê que haja uma igreja do Estado. O Estado não é confessional. Nesse sentido, está aberto à liberdade religiosa. Mais do que isso, deve promover a liberdade religiosa. E promover a liberdade religiosa significa, nomeadamente, promover também a liberdade daqueles que não professam qualquer religião. Todos eles entram no conceito amplo de ecumenismo. Pessoalmente, conhecendo esta fundação, junto ainda uma nota que tem a ver com a sua presença nos meios mais carenciados, socialmente mais dependentes, e, por outro lado, na sua abertura de espírito às causas humanitárias, sociais, ligadas às dependências na cultura, no ensino, na economia, mas também no trabalho. Tudo isso tem a ver com a liberdade religiosa. As liberdades não são realidades abstratas, são realidades que respeitam a pessoas de carne e osso e que não são divisíveis. Não há uma divisão entre o homem ou a mulher que exerce a liberdade pessoal ou a liberdade política ou a liberdade religiosa e o homem ou a mulher que exerce ou deve poder exercer a liberdade económica, social e cultural. Fica aqui, portanto, a minha palavra de gratidão, que tem um toque pessoal, mas é sobretudo institucional. Em nome da República Portuguesa, agradecer a uma instituição que, de forma desinteressada, tem contribuído para aprofundar a democracia em todos os seus sentidos em Portugal. O reconhecimento do Presidente da República à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que foi recebido, por certo, com agrado pela organização, que é presidida por Catarina Martins Betancourt, que está hoje connosco e que cumprimento. Boa tarde. Olá, Obrigado, boa tarde. Catarina, por estar neste programa. Marcelo Rebelo de Sousa terminava este depoimento afirmando que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre contribui para aprofundar a democracia em Portugal em todos os seus sentidos. Estava-se a referir a quê, na sua opinião? Bom, de facto a mensagem fala muito sobre a instituição e este nosso trabalho também na defesa da liberdade religiosa, que é um direito fundamental do homem. Eu penso que é muito na base desta questão da liberdade religiosa que o Presidente envia-nos esta mensagem, que de facto foi de um grande agrado também deste reconhecimento também do Estado português, pelo nosso trabalho desenvolvido, de facto em prol destas pessoas mais necessitadas, destas pessoas que vivem de facto em países onde são muitas vezes discriminadas apenas e só com base na sua fé. Portanto, este testemunho é de facto um reconhecimento deste trabalho, é também uma responsabilidade ainda maior, não é? Porque o Presidente também fala de uma forma do nosso trabalho que temos feito ao longo dos anos em várias áreas e, portanto, acaba por nos trazer também uma maior responsabilidade neste sentido de continuarmos a trabalhar e fazermos cada vez melhor também num futuro próximo, não é? Que é sempre esse nosso objetivo de melhorar, de trabalhar melhor, para conseguirmos também ajudar aqueles que efetivamente precisam também da nossa ajuda. Mesmo conhecendo a Fundação pessoalmente, Marcelo Rebelo de Sousa, são afirmações que fazem enquanto chefe de Estado. De facto, é assim, ele faz, enquanto chefe de Estado, esta mensagem, e ele faz questão de frisar isso, mas é de facto uma pessoa que conhece a instituição já há muitos anos.
mas ganha também para nós aqui uma importância, um relevo ainda maior, vindo de um chefe de Estado, e é de facto extraordinário que um chefe de Estado tenha dado estas palavras e este incentivo e também este reconhecimento pelo trabalho, que eu acho que é fundamental. Que contributo a Ajuda à Igreja que Sofre dá à democracia, ao debate sobre a democracia? Nestes 25 anos, que ações marcaram já a intervenção da Fundação nesta área? Eu penso que a instituição, estando em Portugal, nos últimos anos mudaram muito, os últimos 25 anos mudaram muito o mundo, Portugal também, mas eu penso que o facto da instituição estar cá, de trazer esta realidade dos cristãos perseguidos, que era uma realidade que não era conhecida antes, portanto, trazer para o debate público, trazer para os nossos responsáveis na Assembleia da República, para os nossos amigos e benfeitores que, entretanto, fomos juntando aqui em Portugal, eu acho que é um contributo muito importante para Portugal e é também um contributo muito importante para nos esclarecer, para nos ajudar a perceber que, de facto, nós vivemos num continente, vivemos num país onde é respeitada a liberdade religiosa de cada um, mas há muita gente que vive em países, em continentes onde isso não acontece. E, portanto, trazer isto para o debate público é também perceber que esta liberdade religiosa é, de facto, um direito fundamental do homem e todos nós temos o direito de escolher e de exercer livremente a nossa fé e expô-la, não é? Publicamente. E isso acho que foi um dos pontos mais importantes que a instituição trouxe, de trazer vários testemunhos ao longo destes anos, dos vários países onde a Igreja é perseguida. Acho que são, de facto, pontos muito marcantes, muito importantes na instituição e que também, espero que tenham sido também um contributo para mostrar também aos portugueses e aos nossos decisores políticos esta existência deste lado mais negro da liberdade religiosa, que efetivamente não é respeitada em tantos países do mundo e que há de facto comunidades que são perseguidas e há comunidades que hoje são privadas do acesso à educação, à saúde, ao trabalho, apenas e só com base na sua religião. E isto é preciso denunciar. Eu acho que a AIS teve este papel importante ao longo destes anos, ao convidar estas personalidades da Igreja de vários pontos do mundo de mostrar como é de facto a realidade nos dias de hoje. Foi também com a ajuda da instituição que o tema da liberdade religiosa chegou ao Parlamento num grupo de discussão desta temática? Sem dúvida, portanto foi com um grupo de parlamentares, com a criação de um grupo parlamentar de defesa dos direitos dos cristãos e, portanto, das minorias religiosas. Portanto, foi muito importante porque houve num determinado período que era um assunto que não se falava no nosso Parlamento e que, com esta ajuda deste grupo de deputados, conseguimos levar várias vezes ao Parlamento estas discussões, de falar de vários casos que aconteceram ao longo destes anos em vários países do mundo e foram também tomadas algumas decisões importantes, algumas tomadas de posição. Eu relembro aqui também, por exemplo, a tomada de posição em que havia um genocídio em curso no Médio Oriente e em alguns países de África. Relembro também os casos da Asia Bibi, portanto, a questão da lei da blasfémia no Paquistão, portanto, também foi debatida no nosso Parlamento. Portanto, foram tomadas posições que foram feitas com base nestes instrumentos, nestas pessoas, nestes documentos que a AIS tem produzido ao longo dos anos e por isso foi muito importante também e espero que continuemos a trazer de facto estas informações para que também os nossos parlamentares possam também tomar uma posição e exercer também a sua força, a sua pressão junto às entidades internacionais, nomeadamente a União Europeia, Nações Unidas, para que este assunto seja debatido e que a liberdade religiosa seja efetiva em todos os países do mundo. Um dos aspectos que era referido também na mensagem do Presidente da República era a ajuda aos mais carenciados, que passa através da instituição. Em que projetos se materializa? O campo dos refugiados é uma atenção permanente da Fundação. Sem dúvida. Portanto, a AIS, sendo uma instituição católica, uma fundação pontifícia ligada ao Santo Padre, portanto, temos esta missão de ajudar a Igreja onde ela está a passar sofrimentos, onde ela está a passar necessidades, onde ela está a passar estas perseguições. E em muitos países do mundo a Igreja, de facto, é a única base, o apoio que muitas pessoas têm, que a comunidade tem. E, portanto, nós ao apoiarmos as congregações, estamos a apoiar a comunidade. Nestes últimos anos, com a crise de refugiados que temos assistido, de facto ganhou uma importância muito relevante na nossa instituição. É uma parte muito importante do nosso trabalho, de apoiar os refugiados no mundo através destas congregações e para dar, por exemplo, números de 2019, se foram cerca de 13 milhões de euros só para este projeto em concreto de apoio aos refugiados.
Não é muito, tendo em conta a nível internacional. Portanto, não é muito, mas é muito tendo em conta a nossa dimensão enquanto instituição e de facto conseguimos ajudar muitas pessoas no terreno e isso é de facto importante. Não conseguimos resolver o problema da questão dos refugiados no mundo, mas conseguimos de facto ajudar muitas pessoas e muitos refugiados que estão tanto em África como no Médio Oriente, têm sido de facto os países que temos ajudado mais. Que projetos são prioritários neste momento? Bom, este ano temos dado especial atenção, neste momento em concreto estamos com o Líbano, portanto com a explosão que houve no início de agosto, portanto estamos com uma campanha de emergência para apoiar as famílias, porque como sabemos, portanto há muitas famílias que perderam os seus bens, perderam as suas casas, perderam os seus trabalhos, portanto além disso, o Líbano já estava a viver uma crise económica muito grande, com uma grande parte da população que são os refugiados, nomeadamente Síria e Iraque, portanto, que há de facto esta necessidade muito urgente das congregações que precisam para ajudar estas pessoas e de facto estamos neste momento com esta campanha de emergência. Mas continuamos com Moçambique, porque a situação continua muito... Cabo Delgado, sim, continuamos com essa campanha, porque é de facto uma situação que nos continua a preocupar, é uma situação que continua muito preocupante no terreno, não sabemos o que se passa, a Igreja local não tem capacidade para ajudar todo este número de refugiados, fala-se já em mais de 500 mil deslocados dentro de Moçambique que precisam de ajuda e, portanto, continuamos também com esta campanha e continuamos ao mesmo tempo, como consequência da pandemia que estamos a viver, muitas congregações ficaram sem forma de poder ajudar também quem está à sua volta e, portanto, estamos também com este apoio mais concreto às congregações em vários países do mundo, nomeadamente temos dado especial atenção à África, Médio Oriente e Ásia, têm sido os países com mais ajuda da nossa parte, para ajudarmos também estas congregações a poderem manter-se nestes países e continuarem a poder ajudar as comunidades que neste momento também precisam muito da nossa ajuda. Uma última questão, de que forma é que estes 25 anos vão ser assinalados ou estão a ser assinalados? Bom, nós tínhamos muitos planos, como grande parte da população tinha muitos planos para 2020, para assinalar estes 25 anos. Dada a pandemia, cancelámos, mas temos feito algumas ações e queremos também continuar até ao fim do ano a fazer algumas ações pontuais, com conferências por Zoom, portanto, ter mais a presença online, de fazer marcar a presença destes 25 anos, mas serão umas comemorações que ficarão mais caseiras, neste sentido de mais em casa, mais com uma celebração eucarística em casa, não é? No nosso secretariado, e com alguns, estamos a tentar fazer até ao fim do ano também, convidar algumas pessoas que estão nestes países onde a Igreja é perseguida, onde a Igreja é necessitada, e trazer também um testemunho via online para que possamos também assinalar estes 25 anos de presença e que sejam também um empurrão, uma ajuda para os próximos 25 anos, que também precisamos também desta ajuda, porque de facto a situação no mundo está cada vez mais dramática, mais difícil e cada vez são necessárias mais estas ajudas a estas pessoas que vivem nestes países onde não há liberdade religiosa, onde há perseguição religiosa. E sem dúvida que é um setor muito específico que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre coloca na ordem do dia em Portugal. Catarina, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades para esse trabalho que desenvolvem em cada dia. Muito obrigada também. Antes de terminar, destacamos ainda outros assuntos da atualidade. Agora sim, terminamos o nosso programa de hoje. Fica desde já marcado o encontro para amanhã, à mesma hora, e mais logo, pelas 22h45, na Antena 1. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Não vem nos roteiros turísticos do Algarve, mas há muitos que o visitam todos os dias. O Refeitório Social de Quarteira combate a fome há 25 anos. É o Algarve em final de época, mas nem por isso com praias vazias ou deserto. As imagens parecem esconder a tão falada crise provocada pela ausência de turistas britânicos, com os portugueses a usufruírem de um Algarve mais espaçoso e com o mesmo sol de sempre. Porém, caminhar nesta artéria de Quarteira não mostra a realidade toda. Basta inverter para as traseiras e o que descobrimos são as consequências palpáveis de quem, desta vez, passou um verão diferente. Agora, nesta época do verão, trabalhava nos iates na marina, fazia os arranjos e pinturas do fundo dos barcos e polimentos
Pronto, e derivado, por exemplo, a Inglaterra ter fechado connosco, uns 80% não vieram. O mês de agosto praticamente não fiz nada de trabalhos que normalmente todos os anos fazia. E este ano foi uma grande quebra, Jorge Dionísio é apenas um dos muitos utentes deste espaço, nada turístico, mas muito solidário. É o refeitório social de Quarteira, que por aqui é conhecido como a Casa da Sopa. Estamos à frente de um espaço que é o refeitório social, que em Quarteira é conhecido pela Casa da Sopa, tem 25 anos de existência e a nossa função é ajudar a todos que nos chegam até nós com carências a nível de alimentação, higiene diária e outro tipo de ajudas sempre que podemos. António Gonçalves, que todos aqui conhecem como António Cova, é a alma do lugar. Está reformado, mas percebeu que era mais útil a servir os outros do que a ver passar os dias em casa. Antes da epidemia, tínhamos espaço para 90 pessoas sentadas e hoje, atendendo às dificuldades e preocupados com o sistema de saúde, optámos por fazer o mesmo serviço em takeaway. Na cozinha, as panelas já estão ao lume e prepara-se a refeição, que dentro de instantes será entregue em mão. Os alimentos chegam do Banco Alimentar, mas também de donativos de quem se quer associar a este esforço solidário. Restaurantes, padarias, hotéis e associações diversas fazem chegar auxílio a este lugar, que para muitos é a esperança que lhes resta. Tive problemas de alcoolismo e tive uma grande ajuda pelo Sr. António e pelos colaboradores deles. Graças a Deus deixei de beber há 15 anos. Há quem aqui venha em busca de auxílio, mas que queira ser também parte da corrente solidária. Eu prefiro vir e estou aqui a ajudar porque é uma coisa que é um contributo para nós. Estarmos as mãos uns aos outros é muito melhor, somos muitos num só. O equipamento solidário pertence à paróquia de Quarteira e é consequência de um cristianismo que se faz no concreto. Os cristãos que aqui frequentam esta igreja são aqueles também que, de certa maneira, estão atentos às necessidades do refeitório social. Na hora da distribuição dos kits alimentares, são muitos os que por aqui passam, mas quem conhece a realidade sabe que este é um universo ainda mais vasto. Uma comunidade que pode pensar que é madura liturgicamente, nas celebrações, nas ações, mas se lhe falta esta dimensão da caridade, isso pode ser algo apenas, enfim, fogo de artifício, não é? Que dá nas vistas, mas não é expressão de uma conversão interior e de uma adesão plena à pessoa de Cristo, porque aderir a Cristo é aderir ao irmão. A Igreja no Algarve apenas a tentar ser fiel e coerente com o que em cada domingo celebra no interior das igrejas. No dia de Bocage e da cidade de Setúbal, o município distinguiu Dom José Ornelas e 5 sacerdotes com medalha de honra. A pandemia não impediu que o município se encontrasse para assinalar o dia Bocage e da cidade. O aniversário do nascimento do poeta natural de Setúbal é o escolhido para um feriado municipal que começa com uma sessão solene no Fórum Municipal Luísa Todi. Uma ocasião para distinguir os trabalhadores da autarquia que iniciam a aposentação e também personalidades e instituições de vários setores sociais. Este ano, superior a 100. O bispo de Setúbal recebeu a medalha de honra da cidade. Aceito-a, não simplesmente por eu, José Ornelas, mas por aquilo que tem sido o relacionamento entre a Diocese e esta cidade, concretamente, mas de um modo geral aqui dentro da Diocese. Isto é uma marca que vem desde o primeiro Bispo Dom Manuel, que chegou aqui em condições muito adversas, mas que soube criar uma rede de relações e de pontes de sentido e de entendimento e colaboração que felizmente duram e marcam a vida da Diocese. Ambiente de colaboração entre o município e a Diocese concretizado em vários projetos e com vários protagonistas.
Isso vê-se, não só por mim, mas por vários padres que são também agraciados com a medalha da cidade, e isso dá-nos satisfação de uma igreja que, jovem, mas soube integrar-se no tecido social e na colaboração para encontrar respostas para esta diocese e concretamente para esta cidade de Setúbal. Um dos sacerdotes que foi agraciado, o padre José Guzmão, e o trabalho que desenvolveu na paróquia de São Paulo é sinal dessas respostas e da transformação que aconteceu na cidade, também por intervenção da Igreja Católica. A presidente da Câmara Municipal de Setúbal lembrou na sessão em que foram igualmente distinguidos o atual pároco de São Paulo, o padre Luís Matos Ferreira, também o vigário-geral da Diocese, o padre José Lobato, e a título póstumo o padre Manuel Vieira, pároco emérito da Anunciada. O diretor da Casa do Gaiato de Setúbal, o padre Acílio Fernandes, foi também homenageado, e Maria das Dores Meira destacou no final da sessão o papel da instituição no acolhimento de tantos e tantos jovens. Para o bispo de Setúbal, este setor das respostas sociais é cada vez mais urgente na região. Tem sido objeto de muitos diálogos e de busca de soluções entre as instituições da Diocese e o município, com uma busca de colaboração e de colocar em gestos concretos esta forma de ir ao encontro de necessidades crescentes que se estão a manifestar na sociedade e que provavelmente não vão atenuar-se nos próximos tempos. No dia de bocage da cidade, o município distinguiu também Rui Ventura, professor e escritor, comissário das comemorações do 4º centenário da morte de Frei Agostinho da Cruz, que recebeu a medalha de honra classe Atividades Culturais, um dos muitos setores da sociedade sadina que foi reconhecido pela autarquia a motivar o contributo de todos os cidadãos pelo melhor da cidade e do concelho de Setúbal.